Gente, hoje eu tô ao lado de um cara muito especial pra Onda e pro Brasil, Alessandro Vilas Boas. Valeu. Cara, teu nome é Alessandro Vilas Boas mesmo, porque esse nome é bonito, cara. Sim, Vilas Boas, só que tem uma coisa no final que é leite. Aí eu tirei, né? Porque não é. Tá. Tipo, imagina, o leite tá vindo ministrar, não dá, né? Mano, você é de São Paulo mesmo? Eu sou do sul de Minas Gerais, eu sou de uma cidade de 100 mil habitantes. Me converti, sou o primeiro cristão da minha casa. Como você se converteu? Eu sempre tive uma questão no meu coração se Deus é de verdade mesmo. Pode crer. E um dia eu, bem novinho, eu tive esse... hoje eu sei que foi Deus que falou comigo sobre pra quem você nasceu, né? Mas tipo, esqueci, chegou na adolescência, eu tinha uma bandinha de punk, tipo, tocava algumas coisas. E aí eu passei na frente de uma igreja, tinha um cara tocando uma guitarra e eu achei incrível. E minha banda tinha acabado de acabar. E aí eu falei assim, já sei, vou tocar na igreja, porque todo domingo tem show. Aí eu cheguei na minha mãe, você tá indo na igreja católica, você gosta, eu quero entrar pra banda da igreja católica, eu tô sem tocar. Então não deu certo eu entrar na igreja católica, mas um dia a gente foi pra praia com uns pastores amigos nossos. Tipo, eu falei assim, eu quero tocar na sua igreja. Aí ele virou assim e falou, se você começar a ir no culto, você toca. Aí eu comecei no culto pra tocar. Como diz a Heidi Baker, todo mundo vem pra Jesus por alguma coisa. E aí eu comecei a ir, só que demorou muito, cara, pra eu entender que Jesus tinha morrido na cruz por mim. Tipo assim, eu achava que se Jesus tivesse sido esperto o suficiente, ou então tivesse matado Judas, ele teria vivido até 80 anos. Eu não tinha entendido que Jesus escolheu morrer na cruz. E um dia num culto, cara, a minha igreja teve no máximo 50, 70 membros. Eles começaram a tocar uma música do Asas de Adoração, que se chama Amada Minha. Naquele dia o Espírito Santo me convenceu, tipo, Jesus morreu por mim. E aos poucos eu comecei, cara, as pessoas começaram a reconhecer o que eu carregava na universidade, comecei a discipular algumas pessoas. E eu comecei a tocar algumas canções minhas nas nossas reuniões, e isso começou a, tipo, tomar uma proporção. Mas eu comecei a ser... Os meus convites começaram mais para pregação. Por conta do discipulado e por conta de eu liderar essas pessoas, eles começavam a me levar nas igrejas deles e tal. E eu comecei pregando. E depois as pessoas começaram a descobrir as minhas canções. Então hoje, tipo, eu tomei uma proporção maior de ministro de louvor, mas na verdade eu comecei... pregando mesmo. Você compõe, cara, sozinho? Quais são as tuas piras, assim, tipo, porque as suas músicas são muito diferentes. Sim. E a novidade, ela sempre traz algo diferente para o avivamento e assim por diante. Como tu compõe, mano? Onde? Existem canções, por exemplo, Quero Conhecer Jesus, não sei. Apareceu, é minha ou não é minha. Você lembra onde você fez? Você lembra como foi? Eu me lembro que em uma conferência de um pessoal amigo nosso que chamam Adorarte, eu tava no teclado e eu tinha acabado de pregar, eu tava no teclado, as pessoas estavam todas quebrantadas e eu comecei: meu amado é o mais... Tipo, de uma vez. Puf. E eu já tinha um riff. Yeshua. Então eu ministrei isso durante muito tempo. Normalmente... As canções surgem daquilo que a gente tem vivido em família espiritual, em igreja, daquilo que a gente tem pregado, daquilo que a gente tem procurado se tornar em Cristo. Então as canções começam a surgir, entende? Então as canções, elas são fruto do que a gente tem vivido e elas alimentam o que a gente tem vivido. Então é bem isso, assim. Então é muito, tipo, cada canção é de um jeito, sabe? Mas eu não sou a melhor pessoa pra falar o processo de composição. Mano, você viaja o Brasil todo. Você tem escutado um feedback da galera pós Alessandro Vilas Boas no lugar? Há um tempo atrás eu tava, tipo, numa crise, assim, e quem é esposa de pastor que viaja muito entende o que eu tô falando. Eu cheguei na minha esposa e falei, cara, eu não sei porque eu tô viajando. Parece que não tá dando fruto nenhum. Tipo, eu tô cansado, tipo, eu tô deixando você. E eu tava nessa crise, e a minha esposa Bruna, que é uma das minhas heroínas na fé, ela virou: meu amor, você vai lá e você inspira eles. Então, cara, a coisa que eu mais escuto, o feedback que eu mais escuto, assim, existem diversos, mas o que eu mais escuto é: Alê, cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou amando Jesus profundamente. Desde que eu te conhecia, nunca mais consegui viver da mesma maneira. Passa ano e passa ano e passa ano, e nós sempre nos lembraremos dos homens que amaram a Deus. Esses são os homens que são lembrados. E então não interessa onde na igreja, o que a gente faça, o que interessa é o quão profundo você ama a Deus e o quão visível isso é. Então, para vivermos os atos. Só nos faltam os atos? Sabe, eu tenho me preocupado um pouco e isso é muito legal, sabe? Eu tô aqui, assisti hoje um pouco e eu vi a preocupação da Onda com fazer
isso tudo que é espiritual convergir de alguma maneira prática e natural, sabe? E cara, eu tenho me preocupado com a nossa geração e eu não quero ser pessimista, pelo amor de Deus, Deus tá fazendo algo. Mas cara, eu tenho visto uma geração que posta um vídeo no YouTube e faz uma musiquinha legal e já se considera homem e mulher de Deus, cara. Eu me lembro, eu li histórias, eu li livros de avivamento, eu conheci Dandu, conheci Gregório McNutt, conheci outros homens de Deus, cara. E quando você sentava na mesa com o cara, você falava, mano, esse cara é de Deus. Esse cara passa tempo com Deus. E tipo, eu tenho visto as nossas meninas, elas mostram mais o joelho do que calejam ele orando, sabe? Então, tipo... Fala essa frase de novo. Cara, mas sabe, as nossas meninas, elas têm mostrado mais o joelho no Instagram do que tem calejado ele em oração. Sabe, eu e a Bruna... Você acha que falta mais bastidores, então, pra essa geração? Eu acho que falta mais consistência, bem mais. Tipo, eu falo isso porque eu não me considero o cara da adoração, eu acho que daqui a pouco eu passo, sinceramente. Eu sinto uma dificuldade, cara, você chega em algumas igrejas e você tem que diminuir o nível de evangelho drasticamente porque a igreja não consegue acompanhar o nível de palavra que você quer dar. E isso é assustador, porque você tem uma internet, você pode assistir o que você quiser, você pode ler o que você quiser, mas a grande verdade é que ninguém lê, ninguém ora, ninguém jejua, ninguém passa tempo com Deus. Então, eu não estou falando só de tranca no seu quarto. Não, cara, eu estou falando de uma vida piedosa, sabe? Uma vida de secreto, sabe? Então, cadê essas pessoas, sabe? Eu vi o Lipão falando do pai dele, cara. Tipo, cadê esses homens, sabe? Tipo, eu quero que a minha filha, ela traga as minhas netas um dia em casa e ela vai sentar do meu lado e ela vai achar um avô que ainda ama Deus profundamente e que tem um caráter íntegro. Então eu tenho visto uma geração que a primeira coisa que ela pensa é, já sei, vamos fazer um movement, vamos pra rua. A segunda coisa é, vamos gravar um vídeo e pôr na internet. Cara, meu Deus do céu, ficou muito fácil ser de Deus, entende? Então não é porque tá dando certo que tá certo. Pode crer. Entendeu? Então isso tem me preocupado. Não estou falando que Deus não está fazendo algo. Não é isso. Não me entenda como pessimista, que as pessoas às vezes me entendem mal. Não é isso. Eu acho que Deus está fazendo algo incrível. Nossa geração é muito preciosa, cara. Mas talvez o meu maior papel nesses dias é olhar para nossa geração e falar, cara, você ama Deus mesmo? Entendeu? Pode crer, mano. Mano, o que é seguir nesse lance da música, mano? Um conselho assim, chave, mano. A gente precisa entender duas coisas. Existem pessoas artísticas no sentido de, cara, é incrível. Eu vou dar um exemplo porque eu acho que eu não os conheço muito, mas o Amém Júnior. O Amém Júnior é uma banda artística. Entre eles e o Alê existe uma diferença enorme, é visível. Mas é isso que o Amém Júnior é ali que está a graça de Deus para eles, é nisso que a unção de Deus está para eles. E durante muito tempo a igreja quis fazer esses caras serem os caras que só tocam na igreja e tem que fazer o cultinho de domingo assim. Então, eu acho que nós estamos matando muitos dos nossos artistas quando a gente vira para ele e fala, você tem que ser um adorador. Ele já é um adorador, deixa ele ser artista. Eu glorifico muito a Deus pelo Amém Júnior, por exemplo, está trazendo uma excelência, uma cultura, uma reforma em muita coisa. Agora, o que a gente precisa entender, cara, é que existem os artistas e não pejorativamente, não de maneira ruim, os artistas que são levantados por Deus para influenciar lá fora, e existem os músicos e homens que são os caras que trazem a reforma para dentro da igreja, que é o meu caso. Então eu acredito que é muito sábio da parte de um músico ele identificar o que ele é. Independente do que você faça, independente de onde você toque, independente do estilo de música que você toque, seja um homem e uma mulher inteiramente de Deus. O que acontece, cara, o mal de músico é que ele se torna raso nas escrituras para fazer música. E isso, quando eu falo música, é música em geral. Então você chega nos líderes de adoração, ele não sabe Bíblia. Antes de você ser um músico, você precisa ser um homem de Deus que carrega o caráter e carrega entendimento de Deus. Sabe? E traz uma credibilidade maior. Exato. Também. Mano, te agradecer de verdade, mano, sério. É uma honra, muito mesmo, assim, Amém, a gente tá contigo cara, aqui. nós. E glória a Deus pelo que aconteceu aqui na conferência. Glória a Deus pelo que Deus tem feito através da sua vida. E tamo junto, mano. A Tamo Onda junto. ama você.
Eu amo a onda, cara. Eu acompanho a onda há muito tempo. Acompanha? Então olha pra aquela câmera e fala, cara, eu amo a onda e acompanho a onda há muito tempo. Eu amo a onda e acompanho a onda há muito tempo. E é isso aí, amo vocês.